A BBC publicou recentemente uma série de reportagens trágicas sobre a Venezuela. Falamos da fome que fez com que venezuelanos perdessem em média 11 quilos no ano passado. Falamos do êxodo de venezuelanos desesperados em busca de uma vida melhor nos países vizinhos. E falamos até de corpos que explodem em necrotérios por falta de energia para o resfriamento. Não faltaram perguntas dos nossos seguidores. Como a Venezuela chegou onde chegou? E mais ainda, será que é possível que o Brasil acabe no mesmo buraco? A situação da Venezuela definitivamente foi um tema importante nessa campanha eleitoral. Meu nome é Lígia Mesquita e eu convido você agora para a gente tentar entender um pouco como é que esse país passou da farra dos chamados petrodólares, da dinheirama que vinha do petróleo, para uma situação de fome. Eu vou destacar aqui 3 pontos. Número 1, a economia. Na Venezuela, ela é excessiva, quase total dependente do petróleo. Já no Brasil, a gente vive reclamando que tem concentração excessiva de matérias-primas entre as exportações, mas não é nada que se compare à total dependência venezuelana do petróleo. Não é pra gente comemorar demais, não. Mas vale lembrar, para quem não sabe, que o Brasil exporta de soja até avião da Embraer. Já a Venezuela é o exemplo do que alguns especialistas em desenvolvimento chamam de maldição da matéria-prima. Já ouviu falar nisso? Alguns países conseguem até superar essa bênção da natureza e usar as riquezas naturais para diversificar a economia. Mas tem outros que não. Ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior que a da Arábia Saudita. Aí o que aconteceu? Com essa bênção toda, com esse petróleo, o governo venezuelano não investiu muito em outras coisas. Ele foi abandonando a agricultura, a indústria e viveu anos na base dos petrodólares. Chegou 2014 e houve uma crise internacional do petróleo. O preço do barril do petróleo despencou. Estava em 115 dólares no começo do ano e foi para 48 dólares. Você já imaginou o baque disso? Para você entender no seu bolso, você ganhava R$ 11.500 salário. E aí, o seu salário passa para 4.800. Tipo assim, de um dia para o outro. E aí, você não tem só você e sua família para sustentar, não. Você tem a parentada, um agregado, tem o primo de Honduras, o primo da Argentina, o primo de Cuba. Foram vários os motivos para essa queda do preço do petróleo. A economia chinesa, que estava dando dinheiro para todo mundo, um monte de indústria desacelerou. Os Estados Unidos, espertinhos, passaram a investir numa técnica de fracking, que é extrair petróleo de rochas, mas o preço voltou a subir nesse ano. Sim, não voltou ao pico que estava, mas atualmente um barril custa cerca de 74 dólares. O problema é que a Venezuela também passou a produzir muito menos petróleo. Quando Hugo Chávez assumiu o país pela primeira vez, lá em 99, a Venezuela produzia mais de 3 milhões de barris por dia. Hoje, ela produz apenas 1,5 milhão. A gente entrevistou vários especialistas no setor e eu vou resumir. É detalhe demais para você? Avança aí um pouquinho e vai até a hora que vai aparecer um topete do Trump. Primeiro, a má gestão da Petrobras deles. De falta de investimento em infraestrutura até o controle no preço da gasolina e do diesel para segurar artificialmente a inflação no país. Segundo, políticas nacionalistas que levaram a disputas intermináveis com multinacionais que investiam no setor. Companhias como a ExxonMobil não aceitaram. Elas tiveram até os bens confiscados e estão brigando até hoje para ver como é que vai ficar isso aí. Terceiro, corrupção. Não sei se você já viu esse filme. A justiça lá já processou 90 pessoas em escândalos na estatal do petróleo. Quarto, a venda de petróleo a preços abaixo do mercado para países caribenhos aliados de Chávez. Quinto, para piorar ainda mais as coisas, as sanções impostas pelos Estados Unidos dificultam a Venezuela pegar dinheiro emprestado no exterior e a venda de ativos para financiar a crise. O Maduro foca muito nisso. Ele culpa os americanos, as sanções, o imperialismo que ele chama, né? Mas os especialistas dizem que essas sanções, enfim, esse castigo, não tem um papel tão decisivo assim. E olha que curioso, você sabia que apesar dessas sanções, os Estados Unidos continuam comprando petróleo venezuelano? Eles argumentam que não tem objetivo de agravar a tragédia venezuelana. Há quem diga também que isso levaria a um aumento do preço da gasolina lá nos Estados Unidos. E aí ninguém merece, né? Vamos falar agora do segundo aspecto, a independência das instituições. A acusação é de que lá na Venezuela não há independência entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário.
Vamos começar falando pelo Legislativo. Em 2015, o chavismo perdeu o controle do parlamento. Depois de acusações de que a oposição estava tentando derrubar ele do poder por meio de um golpe, o presidente Nicolás Maduro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Na prática, é uma manobra para esvaziar totalmente o poder do Legislativo, comandado pelos opositores, e aí criar uma instância paralela de decisão. E essa instância paralela funciona como? Ela funciona com a ajuda do Judiciário, que é acusado pela oposição de ser totalmente chavista. Vamos lembrar aqui que o Chaves aumentou o número de integrantes do STF venezuelano para ele ter uma maioria de juízes indicados por ele. Bom, vamos comparar aqui com o Brasil. A situação até o momento é outra. No impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo, o Congresso votou pela saída da então presidente e essa decisão foi respaldada pela Justiça. Agora vamos ao terceiro e último ponto. Vamos falar do papel do Exército e da imprensa. O Exército garantindo a sobrevivência do chavismo e a imprensa não podendo se manifestar livremente. A Venezuela tem uma forte presença do Exército no governo. Chaves foi coronel do Exército. E, para quem não lembra, antes dele ser eleito, ele tentou dar um golpe militar em 1992. Gente, é muita história nesse país. Bom, o que ele fez? Ele levou as Forças Armadas para o seu governo. Ele chamou vários militares para ser ministros e colocou outros generais para cargos em um monte de estatal. O presidente da Petrobras venezuelana, lá da estatal do petróleo, por exemplo, é um general. Em abril de 2002, para quem também não lembra, houve uma tentativa de golpe organizada por parte do empresariado venezuelano, que chegou a assumir o poder brevemente. Mas aí o que aconteceu? Os militares leais ao Chaves conduziram ele de volta ao poder. E o último ponto é a imprensa. Na Venezuela, o governo exerce um forte controle da imprensa. Não gosta de crítica, não. Os veículos que ele considera de oposição foram fechados e outros comprados por chavistas. Apenas em 2017, 49 veículos de comunicação foram fechados pelo presidente Maduro, segundo o Sindicato de Jornalistas local. É muita coisa, como eu disse, é muita história. Eu tinha feito um roteiro imenso, a gente teve que dar uma boa resumida aqui. Se você quiser ler mais, clica na reportagem que eu e meu colega Felipe Coraz escrevemos na BBC News Brasil. Ela está colada aqui embaixo. Obrigada e até!